A Organização Mundial da Saúde declarou no dia 11 de março de 2020 que o Covid-19, infecção causada pelo coronavírus, se tornou uma pandemia, ou seja, uma doença que se alastrou por todo o mundo. A estimativa é que até o momento mais de 200 mil pessoas já foram infectadas e mais de 6.500 pessoas já morreram por conta desse vírus. Na tentativa de evitar que esse vírus viesse se espalhar por todo o Brasil, o Ministério da Saúde recomendou que todos os eventos que reunissem um grande número de pessoas sejam adiados ou cancelados. Aí você se pergunta, missionário, o que esse assunto tem a ver com o canal Aprendendo na Palavra? Eu não esperava um assunto como esse aqui nesse canal. Meu irmão, diante dessa pandemia, diante dessa situação crítica, eu separei aqui 4 reflexões para estarmos falando aqui no nosso Momento Devocional AP em relação ao assunto do momento, o novo coronavírus. Hoje em dia você entra nas redes sociais, nos status, até mesmo ali do WhatsApp, em tudo enquanto é rede, na própria televisão, o assunto é coronavírus. O mundo está em alerta, é o vírus que deixou o mundo em alerta. Então, diante desse assunto do momento, eu separei 4 grandes reflexões para estarmos comentando aqui no vídeo de hoje, aqui no nosso Momento Devocional AP. O assunto de hoje é importante e eu gostaria muito que você divulgasse esse vídeo para todos os seus amigos, tá bom? Para suas redes sociais, porque essa reflexão de hoje é importantíssima. A primeira grande reflexão que nós encontramos diante dessa situação é que Jesus em breve retornará. Irmãos, tudo está indicando que Jesus breve vem. Depois você pode assistir o vídeo aqui do card, onde nós falamos sobre sinais do arrebatamento. Um dia desses aí gravamos um vídeo e colocamos aqui no canal sobre sinais que indicam que Jesus breve está vindo. E diante dessa situação, parece que tudo está gritando e mostrando que brevemente o Salvador do mundo retornará. Quem lê a Bíblia sabe que essa situação que está acontecendo agora não é novidade. O próprio Jesus falou algo interessante em Mateus capítulo 24, versículo 7. Olha o que Jesus disse. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Jesus predisse que antes de sua vinda apareceria pestes, epidemias, onde os médicos aí ficam desesperados usando todos os recursos da medicina para tentar curar, para tentar aliviar os seres humanos. Tudo isso é um anúncio que Jesus breve estará vindo para o nosso resgate. E a pergunta que eu faço para você, meu irmão, é: você está preparado? Você está aguardando Jesus Cristo? Ele breve estará vindo. Brevemente, muita gente vai estar assistindo esse vídeo aqui nesse canal, onde o arrebatamento já aconteceu. Vai acontecer. A Bíblia mostra sinais que iriam se cumprir e já se cumpriram. Não estou dizendo que Jesus vem hoje ou amanhã, nós não sabemos a hora, mas os sinais apontam que brevemente ele virá. E talvez alguém diga, missionário, mas toda a vida teve doenças. Irmãos, mas a questão é que os sinais estão ficando cada vez mais gritantes. E isso serve para eu e você que cremos em Cristo, que vivemos com Cristo, nos prepararmos, nos santificarmos, porque no arrebatamento só vai subir santo, só vai subir lavados e remidos no sangue precioso de Jesus Cristo de Nazaré. Então estou usando desse assunto do momento para chamar você para uma reflexão. E se Jesus vier agora, como está a sua vida? Então essa é a primeira reflexão que nós temos diante dessa situação. Jesus em breve virá. A segunda reflexão que eu gostaria de estar compartilhando com você, que eu extraí desse assunto, nós vemos o tanto que nós somos pequenos, ao ponto de um vírus ameaçar nossa vida, ameaçar nossa existência. Onde até mesmo alguns países, cidades inteiras aí estão vivendo em pânico. A situação está crítica em alguns lugares do mundo. Então a gente vê como a vida do homem é pequena, como nós somos frágeis. Diante dessa situação, nós vemos que nós necessitamos do Criador. Nós precisamos dele. Que não venhamos precisar entrar em uma situação difícil como essa para se lembrar de Deus. Tem gente que só passou a pensar sobre o arrebatamento agora. Tem gente que espera acontecer uma grande pandemia para ele poder abrir os olhos e se alertar que brevemente Jesus estará vindo. Veja que você é frágil, você precisa de Deus. Sei que agora eu estou falando com muita gente que não são crentes ainda. Você precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. A gente viu aí pessoas ricas, famosas, sendo infectadas pelo vírus, A gente tem visto por aí nações, países ricos que ficaram agoniados com o problema do coronavírus. Então a gente entende o tanto que o homem é pequeno. O homem quer agir como grande, viver como grande, mas diante de uma situação dessa, o ser humano abre os olhos e vê que é pequeno.
O salmista falou algo interessante no Salmo 103, verso 15 e 16, porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Olha como é comparada a minha vida e a sua vida, como a erva que seca, que morre, o vento passa e ninguém nem imagina que teve grama verde, que teve erva plantada naquele lugar. Veja que somos pequenos e precisamos de Deus. Então esta, meu irmão, é a segunda grande reflexão que eu tirei diante de todo esse problema que estamos enfrentando aí no nosso mundo. Nós somos pequenos, às vezes agimos como grandes, mas somos pequenos, isso é fato. A terceira grande reflexão que eu extraí diante dessa situação: nós nos preocupamos, às vezes nós nos preocupamos muito apenas com essa vida. Você vê o tamanho do alerta, você vê o tamanho da preocupação do governo, você vê o tamanho da preocupação do Ministério da Saúde, dos chefes de país diante dessa situação. Hospitais são construídos, eles colocam todos os esforços ali para preservar a vida e não estão errados em preservar a vida. Mas a reflexão que eu tirei foi: o tanto que o ser humano se preocupa apenas com essa vida. A gente diz assim, Jesus está voltando. Poucas pessoas dão crédito. A gente diz, o pecado leva para o inferno. Poucas pessoas dão crédito. A gente diz, você precisa de Jesus para ter vida eterna. Parece que o povo não se preocupa muito com o assunto. Mas quando o problema é uma ameaça para essa vida terrena, passageira, o povo se preocupa. Então quero te chamar para uma reflexão. Será que não é melhor se preocupar com a vida eterna também? Será que não é bom você se preocupar com a vida fora dessa existência? Veja o que a Bíblia nos fala em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. Se esperarmos em Cristo apenas nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se eu esperar em Cristo apenas nessa vida, claro, estou abrindo para falar em um contexto geral. Se o homem espera apenas nessa vida, se ele vive apenas para essa vida, ele é um miserável. Quando a eternidade dele está ameaçada, ele não se preocupa. Quando ele está correndo um perigo de viver a eternidade inteira no fogo, ele não se preocupa. Mas quando o perigo vem para essa vida dele que é passageira, ele se preocupa. Então essa é a reflexão. Às vezes o homem se preocupa muito mais apenas com essa vida do que com a vida eterna. Já pensou se os veículos de comunicação que estão comunicando essa pandemia se preocupassem também em comunicar sobre a vida eterna, sobre Jesus Cristo? Já pensou se nós crentes, vamos falar de nós crentes, né? Grande parte da mídia não conhece a Deus. Mas já pensou se nós crentes divulgasse tanto nos status a palavra de Deus como se divulgaram, estão divulgando nesses dias mensagens sobre o coronavírus? Já pensou se compartilhassem tanto a palavra de Deus como estão compartilhando agora notícias falsas sobre o coronavírus? Ok, nós vamos para a quarta reflexão que eu tirei diante desse assunto. Nós nos precavemos muito contra um vírus, mas pouco contra o pecado. Meu irmão, isso é uma grande verdade. A gente vê pessoas aí se preocupando muito em lavar as mãos quando chegam da rua, né? Pessoas ainda andando de máscara na rua. Outras pessoas aí, quando chega diante de uma pessoa que é estranha, que chegou de viagem, a pessoa fica logo por longe. A gente vê algumas pessoas em quarentena, não saindo nem de casa mais. Claro que é importante se precaver. Nós não estamos aqui criticando isso, mas levantando uma reflexão. A gente vê que as pessoas fazem de tudo para se precaver, para se guardar de um vírus. E muitas das vezes as pessoas são crentes e quando é para se precaver, para se reservar contra o pecado, as pessoas não tomam atitude nenhuma. Esse é o que o nosso momento devocional AP. Se você gosta desse momento aqui no canal, deixa o like, tá bom? Divulga para os seus amigos nas suas redes sociais. Estamos diante aqui desse assunto importantíssimo e eu quero fazer uma pergunta para você. Que medidas você tem tomado para se preservar contra o vírus do pecado? Quais atitudes você tem tomado dentro da sua casa para não deixar seus filhos se contaminar com aquilo que eles veem na televisão? Que atitude você tem tomado para a sua família não ter acesso direto ao pecado que está exposto na mídia? Ou você tem liberado os celulares para seus filhos ficarem o dia todo entrando na internet? O que você tem feito para preservar você mesmo e a sua família contra o pecado? Porque a reflexão é, nós nos precavemos muito contra vírus, mas pouco contra o pecado. Já pensou se a mesma preocupação que muita gente está tendo para se precaver contra um vírus tivesse também para se preservar contra o pecado? Eu quero te chamar para essa reflexão nesse dia. Extrair desse assunto coronavírus, né, que é o assunto aí da mídia, eu extraí essas 4 grandes reflexões. Eu espero que Deus tenha falado com você através desse vídeo, através dessa mensagem, que você venha estar em alerta. Nós não estamos brincando aqui, é apenas uma passagem. Em breve vamos sair daqui, a nossa vida é tão passageira, não é? E precisamos de Jesus.
Mande esse vídeo para alguém que você conhece, me ajude a evangelizar, me ajude a levar a palavra de Deus para adiante. Eu conto com você, tá ok? Deixa aqui nos comentários a sua observação sobre esse vídeo, a sua reflexão sobre esse vídeo, seu parecer sobre esse vídeo. Coloca aqui nos comentários, eu vou estar lendo e quem sabe voltamos com o vídeo 2 aqui sobre esse assunto, tá ok? Até o próximo vídeo, meu irmão. Assista algum vídeo que tá aparecendo aqui na sua tela, tá bom? E até o próximo vídeo, no nome do Senhor Jesus Cristo.